começar agradecendo aqui a imprensa que esperou aí esse período. Realizamos mais uma reunião com a presença do Comitê de Operações Especiais para esta situação dos efeitos do coronavírus. Hoje fizemos uma reunião ampliada e eu quero aqui realçar a importância da presença do prefeito Firmino Filho com a sua equipe, que colaborou, inclusive, não só relatando sobre as medidas já tomadas pela Prefeitura de Teresina, mas também dando sugestões, ele e a sua equipe técnica também, que foram acatadas também no documento final que eu vou falar aqui. A presença do prefeito Luciano Leitor, aqui, nosso vizinho de Timon, prefeito de Timon, que é uma cidade irmã nossa aqui, e também que aceitou o convite para a gente estar juntos aqui, também tratando desse tema dos nossos povos aqui do Piauí, do Maranhão. O prefeito Jonas, tá certo, aqui representando a Associação dos Prefeitos dos Municípios do Piauí. A presença aqui também do setor privado, aqui o Jefferson, que representa a rede privada de hospitais. E eu destaco aqui também, me permita só para ganhar tempo, que em nome aqui do Dr. José Noronha, eu saudar aqui a participação de vários técnicos de diferentes áreas da saúde que colaboraram aqui, e junto com ele aqui me permita para saudar também as mulheres participantes aqui, a doutora Maurília e a doutora Tatiana, não é, que também estiveram presentes. Primeiro, acabo de assinar um decreto de calamidade por conta da situação específica do coronavírus no mundo, no Brasil e também no Piauí. Nós tivemos uma ampliação, para que a gente tenha uma noção. Ontem nós fechamos o dia com 63 casos suspeitos e hoje já nos aproximamos de 100, 93 aproximadamente. O decreto de calamidade acompanha a decisão do governo federal, do governo brasileiro, do Congresso Nacional, pela nossa Constituição. Ao implementar o decreto de calamidade, também nós vamos encaminhar ainda hoje para a Assembleia Legislativa do Piauí. Já tratei com o presidente Temístocles Filho, nosso líder aqui presente, deputado Dr. Francisco, e a Assembleia deverá homologar ou não, em liberdade, o decreto de calamidade. Mas, é claro, há muita sensibilidade em relação à medida tomada. Qual o objetivo? O principal é agilizar para que dentro do Piauí, município, estado, todas possamos trabalhar numa situação que vai além da urgência e da emergência, ou seja, poder garantir as condições de recursos humanos, de recursos financeiros, enfim, voltado para esse objetivo. É bom lembrar que ela é um decreto de calamidade voltado para esse objetivo de lidar com os efeitos do coronavírus no nosso estado. Ao mesmo tempo, estamos também já fazendo uma nova etapa de medidas mais fortes do que já tínhamos feito antes. Nós estamos determinando, não é, que a partir do decreto que estamos celebrando, nós vamos agora para os encaminhamentos para que sejam suspensos todo e qualquer evento, seja na área esportiva, seja na área cultural, eventos de teatros, de cinema, eventos particulares, inclusive, as famosas festinhas que cada um tem na normalidade o seu direito de realizar, na linha da
prevenção. Mas mais do que isso, acordamos e estamos trabalhando nesse decreto, também determinando o não funcionamento de bares, restaurantes, shoppings, né? Atividades que, de um lado, de um ponto tem risco, e foi avaliado, inclusive, um efeito que é na área do trânsito, ou seja, nós precisamos reduzir acidentes, reduzir a demanda de acidentados que normalmente acontece, para viabilizar condições de atendimento aos que, porventura, precisarem em razão dessa situação. Destaco ainda a medida que será apresentado um plano em relação ao que são as atividades essenciais e um plano para a área de transporte. Em Teresina e em outras cidades, haverá por parte do município, com o setor de transporte, que nos apresentar o seu plano para funcionamento apenas nos horários de pico, de deslocamento das pessoas, cedo da manhã, meio-dia e no final do dia, tá certo? Também eu destaco aqui, nós vamos colocar total controle em todas as entradas do Estado. E nesse aspecto, inclusive, vamos trabalhar agora para preparar, inclusive, equipes para isso. Nós vamos trabalhar com a Polícia Militar, vamos dialogar com o Exército, vamos pedir aqui também essa integração com guardas municipais e com a área da Polícia Civil, para que possamos ter um controle nas entradas do Estado. Com isso que a gente quer garantir e a gente tenha, inclusive, medidas de prevenção em relação a pessoas. Por exemplo, nós temos pessoas que se deslocam de outros estados, de ônibus, de vans, inclusive alguns clandestinos. Acho que todo mundo compreende esse momento, e esses que moram em outros lugares mais afetados estão se deslocando para o nosso estado, e é um direito deles de aqui vir. O que é recomendado, nós vamos praticar. Se tenha a condição chamada isolamento social, por um período recomendado de 7 dias, para que a gente evite, com isso, possa evitar a transmissão no nível local. Então, são medidas que têm por objetivo garantir a prevenção. O que eu quero chamar a atenção? Vivemos um ano eleitoral, embora seja incerto o que vai acontecer no para frente. Eu quero aqui realçar, pela presença aqui do prefeito Firmino, tá certo? A presença do prefeito Luciano, do prefeito Jonas, a necessidade que nós estamos demonstrando hoje aqui da maturidade política em todos os municípios, independente de quem é governo e quem é oposição. Nós temos uma responsabilidade maior com mais de 3 milhões de pessoas que vivem no Piauí. É muito grave a situação. Basta examinar o que acontece em outros países e já em alguns estados e no nosso próprio estado. É muito grave a situação, e o que queremos é evitar que a gente alcance situações que outros já chegaram. Qual é a forma que tem para isso? É exatamente a prevenção. Qual é um fato concreto? Se houver uma propagação sem controle, não haverá profissionais, não haverá leitos suficientes. E é em nome disso que, com muita responsabilidade, todos nós, com aquilo que a ciência conhece, estamos adotando estas medidas. Então eu quero aqui pedir a compreensão da população. Nós vamos trabalhar junto com vocês, nos meios de comunicação, e eu quero agradecer, pela forma correta com que estão agindo, e vamos precisar muito mais daqui para frente. De um lado, não criar o pânico, mas do outro lado, fazer com que as pessoas compreendam a gravidade do momento.
e cada um fazer a sua parte. Aqui, a melhor receita, a experiência já vivenciada em outros lugares do mundo e mesmo do Brasil apontam que a prevenção é o melhor caminho, e é esse caminho que o Piauí faz a opção de trilhar. Então precisamos do apoio de todos. Muito obrigado. Dias trazendo informações a respeito deste assunto. Vamos trazendo informações a respeito desse assunto. Acho que o governador vai responder perguntas agora. Vamos ouvir qual vai ser a resposta do governador Wellington Dias para esse assunto. 220 pontos de entradas no Piauí. Ele fala agora sobre a situação das entradas no estado do Piauí, conforme adiantamos agora há pouco aqui no Jornal do Piauí. O governador dá mais detalhes sobre o alcance do decreto que está sendo editado pelo governo do estado. A necessidade da fiscalização pela área fazendária, pela área de segurança, enfim, nós temos esse mapeamento. Agora, o que é que nós vamos fazer? Preparar polícia do estado, polícia do governo federal, vamos dialogar inclusive com o próprio, aqui nós temos exército e em Parnaíba temos marinha, a gente quer dialogar para ver como poder contar com o apoio exatamente para garantir o cumprimento da regra. É uma regra que tem por objetivo prevenir, salvar vidas, evitar que a gente tenha uma situação mais grave. Então, as medidas, a partir de agora, elas serão encaminhadas para o cumprimento. As medidas que o governador se refere diz respeito ao decreto que será encaminhado à Assembleia Legislativa do Piauí. O governador segue respondendo perguntas de jornalistas. Agora ele vai falar sobre a condição que o Piauí tem para a realização de exames de diagnósticos do coronavírus. Se o Piauí tem condições, até onde vai o aparato do Piauí em relação à estrutura para realizar exames, para se constatar ou não a situação do estado em relação a laboratórios como o Laboratório Central do Piauí, o LACEN. O governador Wellington Dias fala sobre esse tema agora. Na semana passada, nós fizemos uma proposta para o ministro da Saúde, o ministro Mandetta, e ele acatou. E, a partir de hoje, o estado do Piauí, que fazia o primeiro exame, mas precisava ficar aguardando a contraprova feita em Brasília ou em São Paulo, a partir de hoje nós estamos autorizados, já fizemos a qualificação e iniciamos fazer os dois exames. Faz o primeiro exame e faz o segundo exame dentro do Piauí, exatamente para poder dar respostas mais rápidas, não é? E o que tivermos de necessidade para isso, nós vamos priorizar. O governador Wellington Dias pretende encaminhar ainda hoje o decreto para ser submetido à Assembleia Legislativa do Piauí. Sobre os recursos financeiros, apoio financeiro que o governo do estado poderá contar. Eu devo aqui reconhecer que nós estamos lidando com várias crises, tá certo? Um inverno rigoroso, com enchentes, aqui mesmo em Teresina, a prefeitura está lidando já com situações de desabrigados e vários municípios do Piauí. Uma situação relacionada ao coronavírus, e isso tem um efeito na economia do mundo, do Brasil e certamente do estado do Piauí. Isso certamente tem efeito para o setor privado e também para o setor público. Apresentamos, através do Conselho dos Secretários de Fazenda do Brasil e dos governadores, das entidades dos municípios e também da saúde, duas propostas ao governo federal. Uma primeira é de uma ajuda específica para a saúde. Essa já é conhecida porque é o plano que o Conselho dos Secretários de Saúde já tinham apresentado, mais ou menos 5 bilhões de reais, voltado para 3 meses, para que possamos lidar, estados, municípios, com essa temática. O outro é na área da economia, ou seja, é bom lembrar que municípios e estado têm
tem a responsabilidade de fazer serviços que são essenciais à população. Há uma previsão de redução da economia com efeito nas receitas, não é? Ainda são suposições, mas há quem diga que possa o produto interno bruto cair no próximo trimestre algo como 10% em relação ao período anterior. Isso implicaria numa queda de receitas no estado como o Piauí da ordem de 434 milhões nas contas da nossa Secretaria da Fazenda no trimestre, né? Abril, maio, junho, para a gente ter uma noção exata. Pois bem, a proposta apresentada é de que haja uma compensação dessa perda para estados, para municípios, voltada para que se garanta o funcionamento dos serviços. Os médicos, os hospitais, né, enfermeiras, segurança, todas as áreas terão que seguir funcionando. E há necessidade de que esses serviços essenciais sejam protegidos e por isso que se tenha esse apoio. Só para encerrar, o vice-presidente Bolsonaro O governador segue respondendo indagações. O alcance das medidas em relação ao comércio prevê restrições ao funcionamento do comércio e de shoppings, não só na capital, como também em cidades do interior do estado. Chama a atenção também a expectativa de prejuízo nas contas para os próximos 3 meses. Em relação ao estado do Piauí, são cerca de 400 milhões de reais, que pode comprometer aí as ações do governo, inclusive na prevenção ao coronavírus. O governo continua falando da situação financeira do estado em relação aos efeitos do combate ao coronavírus, que se dará no Piauí, agora normatizado através de um decreto estadual. A maturidade de boas relações com a China, uma relação de negócios, ou seja, vai prosseguir. A preocupação certamente eu acho que será superada pelo bom diálogo entre o conjunto das autoridades do Brasil e da China.